Hoje, no nosso vídeo, vamos falar sobre o ponto de impressão. O que é o ponto de impressão? Olá, eu sou Mauri Oliveira e eu ajudo você a transformar o seu vídeo ou texto em um livro, mesmo sem ser escritor. Ponto de impressão é onde oriento a todo escritor iniciante derramar a sua energia, a sua atenção e todo o seu trabalho, esquecendo de todas as outras áreas em que trata-se de venda de livro, preço, custo de impressão. Por quê? Se o seu livro não estiver no ponto de impressão, não adianta você pensar em vendê-lo. Eu costumo falar uma coisa lógica, só de brincadeira com os meus escritores e aqueles em que eu dou mentoria. Não dá para vender o que não existe. Esse é o nosso lema. Então aqui na editora nós só pensamos no ponto de impressão. O livro está no ponto para ir para a gráfica. Aí sim, quando nós enviamos o livro para impressão, nós podemos trabalhar todas as outras áreas com nossos escritores. E por que eu costumo dizer isso? Depois de tantos anos de experiência, eu já vi muitas pessoas fracassarem logo no início porque a sua mente está tão voltada para o lucro que vai dar o livro, para aonde ela irá vender o livro, quanto irá custar. Ah, mas eu não tenho que saber. Saber é uma coisa. Gastar a sua energia é outra. E como eu vejo quando um escritor meu está gastando a sua energia em assuntos sem ter ainda o ponto de impressão em suas mãos. Quando eu digo assim, vamos trabalhar no seu manuscrito, não, mas quanto vai custar o livro? Aí você fala, vai custar tanto. Tá bom, então agora vamos trabalhar? Não, mas quanto eu tenho de dinheiro lá na frente para investir? Quando a pessoa começa já na terceira pergunta, eu volto a falar, olha, se você não gastar a sua energia, a sua atenção no seu ponto de impressão do seu manuscrito, você já vai começar errado. Então é por isso que eu falo, vamos cuidar primeiro do manuscrito. Então o que precisa estar definido para chegar nesse ponto de impressão? Primeiro é o formato, tá? Qual formato você quer imprimir o seu livro? O A5, aquele tradicional que é metade da folha 4, ou 16 por 23, aquele maior com orelhas? Eu aqui na editora praticamente eu só trabalho com 16 por 23. Na Europa é mais A5, aqui quase não se vê 16 por 23. Mas no Brasil, o formato que eu trabalho, nós chamamos de formato de luxo, é o 16 por 23, que tem a orelha de 7 ou 8 centímetros na capa e na contracapa. Então, definindo esse formato, para os meus escritores, aqueles que eu dou a mentoria, eles recebem da editora já o template desse formato. Já recebem uma forma, quem me acompanha sabe que eu uso a expressão forma de bolo, é claro que eu amo bolo, principalmente bolo de ovo, bolo de nada que a gente brinca lá em casa. Então é uma forma, igual uma forma de bolo é que você tem que encarar o seu formato de impressão. Escolher o tamanho da forma, 16 por 23, aí você vai jogar todo o texto, desde o início, tá? Escritores meus eu aconselho a fazer isso, definir o texto e os temas, joga já dentro do formato de impressão. Porque aí você já está trabalhando em prol do seu ponto de impressão. Quando todas as etapas terminarem lá na frente, é só apertar o botão e mandar imprimir. Porque já começou aqui atrás com a forma e o formato certo. O que vai te dar exatamente o número de páginas, tudo já certinho. Então você já vai vendo a sua criação progredindo até ela nascer e você já vai saber o tamanho, o número de páginas, já vai saber, ver a cara do seu livro e você vai vendo já os capítulos. Isso vai te animando também. Tem essa questão emocional, já vai te incentivando a seguir adiante. Primeira coisa que precisa estar definido é exatamente o tamanho. Quando o tamanho estiver definido, você precisa já definir, eu já aconselho logo a definir o tamanho e o nome da fonte. Para os meus escritores, aqueles que eu dou mentoria, eu já envio as 5, 6, 7 fontes mais usadas no mundo editorial. Aconselho a não mudar, time que está ganhando não se muda. Já vi muitas pessoas errarem na fonte do livro, o livro ficar horroroso. Porque você precisa entender que um livro é um texto A4 qualquer, ou uma gravação qualquer de um vídeo, ou uma gravação qualquer de um áudio, embelezado. Começando pela capa, aí abre a capa, aquele título bonito com a editora, é assim, o embelezamento de um texto criativo, de um assunto qualquer. A fonte é fundamental, eu costumo aconselhar, não mude
a fonte, porque editoras seculares no mundo inteiro usam 5, 6 fontes só para publicarem os seus livros. Ah, se surgir uma outra bonita parecida, beleza, mas tenha muito critério para escolher a fonte, porque ela pode estragar o livro no que diz respeito à sua plástica, que é a diagramação. Então, depois que você definiu o formato do seu bolo, do seu livro, você definiu o tamanho da fonte, normalmente é 12, e você definiu o nome da sua fonte, eu quero fazer um parênteses em relação ao tamanho da fonte. Alguns erros que eu já vi escritores meus cometerem, porque na verdade quem manda é o escritor, no sentido do livro autônomo dele. Ah, Mauri, coloca a fonte enorme porque o meu pessoal não enxerga bem. Cara, você vai matar o seu livro. Um livro com essa fonte enorme ficou horrível, mas muito feio. Eu estou falando da plástica. A pessoa que não enxerga bem, coloque um óculos. Tem pessoas que leem com lupa, mas você estragar o seu produto, você estragar o seu livro. Para colocar uma frente horrível, porque algumas pessoas, ou da sua família, ou do seu nicho, entendeu? Você não faça isso que você vai estragar o seu livro. Eu vi pessoas estragarem, quer ficar feio, aquela letra horrível, enorme, né? Então não faça isso, é o que eu aconselho, né? Então, entre parênteses, após escolher a fonte. E depois que esse trabalho todo do ponto de expressão, é claro que você vai passar pela correção ortográfica, você vai passar pela correção gramatical, você vai passar pela correção editorial, correção da sintaxe, você vai ter que fazer a sua ficha catalográfica, normalmente faz-se numa editora ou na Biblioteca Nacional, você vai ter que retirar o seu ISBN, e retirando o seu ISBN para colocar na ficha catalográfica e no livro, eu volto a dizer, existe um template, existe um formato do Word que, no meu caso, eu já dou para os meus escritores para adiantarem, para aqueles que eu dou mentoria. Eu tenho um projeto de mentoria de escritores muito bacana que um dia você vai conhecer esse projeto. Então, na Via ele já tem tudo, como ele já tem o que nós chamamos o formato de pré-impressão. O que é o formato de pré-impressão? É só para organizar o título e os temas e os textos, jogando ali o que você tem. Depois tem o formato já de impressão, que é onde vem aquela página inicial que tem um nome da pessoa, o título do livro, o símbolozinho da editora embaixo. Na outra página você vê a ficha catalográfica, alguns dados, aí você vê o sumário. Por que tem que ser diferente? Por causa da paginação. A paginação só começa nos capítulos. Então, por exemplo, se eu der o template já de impressão no início para o meu escritor, ele vai se enrolar na paginação. Eu estou falando para os que eu dou mentoria, tá? Aqueles da editora, nós mesmos fazemos tudo isso. Mas ele já vai se enrolar com a paginação, que é um pouco complicado, meio chato, tanto no Word quanto no InDesign. Eu uso muito o Word para os meus escritores porque é mais fácil. Se você sabe mexer com o InDesign, melhor ainda, que é o melhor que tem. Melhor plataforma de diagramação de livro que tem é o InDesign. Então, com o arquivo de pré-impressão, você não se preocupa com página. Você só vai jogar o texto ali. Aí o arquivo de pré-impressão ficou pronto, você já fez o título, já fez os capítulos e já gravou, já transcreveu, já da transcrição você já jogou ali dentro você já fez todas as correções possíveis. Aí você vai usar o template definitivo de impressão, porque esse template, aonde é a parte do texto, já está paginado. Então, quando você joga, cola e copia do texto de pré-impressão para o texto de impressão, que vai para o ponto de impressão definitivo, nas primeiras páginas já conta no que diz respeito ao número de páginas do livro final, mas não aparece lá embaixo, imagina o título com a página 1 embaixo, não fica horrível, plasticamente falando. Voltando a falar, cola e copia do arquivo de pré-impressão e joga no arquivo definitivo. Quando você jogar dentro desse arquivo, vai jogar na parte onde já começa o livro, e já vai lá página 9, página 11, página 7, depende se você colocou prefácio, se você colocou agradecimento, que já vai ser colocado na primeira parte, onde não aparece o número. E aí lida com quebra de página, com um monte de coisa que é um pouco complicado. Nesse caso, então, quando chega a esse ponto, o livro já está no ponto de impressão. Ele já foi corrigido,
ele já foi diagramado, e aí nesse template eu tenho um vídeo que eu ensino, sabe aquela letra bonita no início que aparece, o tamanho, aquilo nós ensinamos tudo para quem participa da nossa mentoria. E é muito simples, eu volto a falar, é simples para quem já percorreu o caminho que eu percorri. Talvez você possa pensar simples para você, exatamente, por isso que eu estou agora passando essa simplicidade para os nossos inscritores que eu dou mentoria e nos vídeos que nós fazemos por aí. Então você vai, coloca a caneta, chega até, é um prazer muito grande você fazer isso, que é muito simples. Você vai acompanhando o vídeo que eu envio e vai colocando a letra caixa bonita, acabou. No final você tem a capa também com um formato que vai ser impresso, o seu livro já está no ponto de impressão. Lembrando que diagramação de e-book é diferente de diagramação de livro para impressão. O e-book não tem páginas em branco entre capítulos e final de capítulo. O livro, ele tem, quando uma página termina em branco, ela nunca pode ser na página da direita, que é a página par. A página da direita é sempre começo de capítulo. Então, quando termina em branco, tem que ser na página da esquerda. Então, o que você faz? Nós damos um Enter e jogamos o início do capítulo, deixamos a página em branco na página ímpar, na da esquerda, e começamos o capítulo. Então, são duas diagramações diferenciadas. Mas como esse vídeo eu estou falando de ponto de impressão, é para você entender que a diagramação de um e-book é diferente de um livro físico, além da margem espelhada. O que é a margem espelhada? É para a cola não sumir com o texto. O livro ele tem aquela cola e tem aqueles milímetros que envolvem o que a gente chama de lombada. Então ali aquela cola, se você tem que jogar a margem da página par para a direita, para fora, para entrar para dentro da cola. E ao contrário, as páginas ímpares, você joga para a esquerda. Mas como eu disse para os nossos escritores, aqueles que eu dou mentoria, isso tudo fica pronto. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele vai, se for para impressão, ele vai colar e copiar o texto dentro do formato que já tem as margens espelhadas para a cola não engolir o texto. E para e-book, ele já tem a diagramação certinha com as margens iguais em cada lado para poder divulgar o seu trabalho, ok? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez comigo. Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço.